O vizinho tinha avançado 50 centímetros no terreno. O projeto foi feito, aprovado, contratado. Quando a obra começou, a casa já não cabia mais no terreno. Como que isso aconteceu? É simples. O profissional pegou os documentos da obra, o mapa da prefeitura e não foi até o terreno para conferir se aquelas medidas estavam batendo. Nesse vídeo, eu vou te ensinar o que observar antes de escolher os profissionais da sua obra, quem que precisa estar envolvido, quais são as funções de cada um e quais perguntas você precisa fazer antes de fechar qualquer contrato. Não é para te transformar em técnico, é para te ajudar a tomar boas decisões antes dos problemas começarem. E escolher bem no começo pode significar poupar muita dor de cabeça antes do final da obra. O que eu vejo acontecer com frequência é que nem sempre falta profissional na obra. Às vezes você vai ter arquiteto, vai ter engenheiro, tem pedreiro, pessoas com indicação, tem fornecedor, o material está disponível. E nesses casos, o que falta não é o profissional. O que falta é alinhamento entre os profissionais. E o que vai acontecer? Cada profissional vai olhar para a própria função isoladamente, sem considerar o todo. E cada um faz as próprias reclamações. O cliente fica tentando resolver sem saber direito o que cobrar de cada um. Então, escolher profissional não é escolher um desenho bonito ou que ensina mais rápido. Na verdade, é escolher quem que vai te auxiliar a tomar boas decisões ao longo da obra. Um bom profissional, ele vai funcionar como um tradutor. A função desse profissional é te trazer clareza, ajudar você a entender a tua obra e a enxergar os problemas antes que eles aconteçam. Um arquiteto transforma a sua rotina num espaço físico. Ele se preocupa em como as pessoas vão circular dentro da cozinha, qual que é o acesso dos quartos, como que o sol entra no quarto pela manhã, ou se as pessoas que vão usar vão ter conforto durante o uso. Sem esse profissional, você pode acabar tendo uma casa linda, mas que a garagem ficou apertada, que a cozinha não é boa de usar, você tem quartos que não têm privacidade, você pode ter um terreno mal aproveitado. Então o que acontece? Que quando você for escolher o arquiteto, perceba se esse profissional procura entender qual que é o uso que você vai dar para cada ambiente. Se você tem uma família que usa muito a edícula e fica bastante na área de festas, ou se você é uma família que o pessoal se reúne na sala para assistir TV, todas essas coisas o arquiteto vai levar em conta para fazer o seu projeto de acordo com a sua necessidade. E é o engenheiro que transforma esse espaço em alguma coisa que dê para ser executado, se preocupa com os materiais utilizados, que todas as peças funcionem e que a execução tenha sentido. E aqui tem uma confusão muito comum, que muita gente acha que dá para você ter um engenheiro que passa só para fazer uma visita e dar uma olhada na obra 1 horinha por semana. E não é assim que funciona. Acompanhamento técnico de verdade não é visita de obra. O engenheiro não passa para olhar como as coisas estão. Ele passa para conferir se as coisas estão de acordo com os projetos. Então ele vai verificar se a posição das estacas está correta, se a posição das vigas está correta, se as armaduras dentro da caixaria estão prontas para a concretagem e autorizar essa concretagem. Então esse acompanhamento técnico é o que vai dar garantias, ou pelo menos vai melhorar a chance de você não ter erros nas próximas etapas. Se você não fizer isso, o engenheiro só vai passar na obra para descobrir os erros que já aconteceram, e daí para você ele não vai adiantar de nada. Então é importante que esse profissional confira estrutura, elétrica, hidráulica, porque muitas vezes o que pode acontecer, o cliente chega na obra e pedir, mas posso mudar só essa parede? Acontece que mudar só uma parede, às vezes, causa impacto em todos os outros elementos da obra. Muda a estrutura de lugar, muda banheiras de lugar. E daí o que acontece? Você cria uma bola de neve que fica muito difícil de resolver. E aqui tem um ponto que você precisa prestar atenção, que se esses profissionais não conversarem, principalmente antes de fazer mudanças, você pode começar a ter conflito entre as disciplinas. Às vezes o arquiteto previu um ambiente que a iluminação fica boa, mas o engenheiro vai atentar que a estrutura não comporta daquele formato que foi feito. Aí a mão de obra fica em dúvida e para o serviço. Aí o cliente chega lá na obra, descobre que já está o material comprado, a mão de obra está parada, ninguém sabe qual projeto que é para seguir, porque os projetos estão em conflito, e o cliente vai descobrir que o material que foi comprado às vezes não tem nem como ser aproveitado. E aquilo que parecia economia no começo da obra acaba se tornando custo adicional depois. Foram decisões tomadas sem investigação suficiente, sem comunicação entre os profissionais e sem ninguém saber quem é que estava olhando a obra como um todo. Isso não é um problema de engenheiro ou de arquiteto isoladamente. Isso é um problema de tratar um projeto como se fosse um produto de escritório, uma pilha de arquivos impressos. E não é isso que um projeto é. Um projeto é uma investigação que é feita levando em conta vários fatores específicos do seu caso para descobrir qual que é a melhor solução que se aplica a você.
Só que investigar terreno custa tempo, alinhar projeto custa tempo, fazer sondagem custa dinheiro. Todas essas coisas vão custar no começo, mas o objetivo do projeto é que esse custo no começo te leve a muito mais economia no final. Aqui entra um outro ponto que é comum e não só na engenharia: fazer a contratação por afinidade. E nesse caso, é até bom que você contrate profissionais que sejam de tua confiança, mas você tem que garantir que exista critério técnico também nessa contratação. E nesse caso, eu recomendo para você observar pelo menos 4 coisas antes de contratar um profissional. O primeiro ponto é a clareza de entrega. Quando você recebe uma proposta, nos primeiros 5 minutos, você tem que saber se aquilo é o preço de um estudo inicial, se é uma aprovação na prefeitura, se é um detalhamento executivo, se você vai ter direito a solicitar alterações, quantas revisões estão incluídas no preço, tem detalhamento, isso é compatibilizado com outros profissionais, esse profissional vai te dar suporte durante a execução? Segundo ponto, organização. Esse profissional explica para você como funciona o processo? Ele mostra as etapas? Ele fala o prazo de cada coisa? Ele documenta as decisões? Ou ele deixa tudo solto, só no verbal, para você ter que lembrar depois? Terceiro ponto, histórico. E esse é importante pelo seguinte: esse profissional consegue te explicar quais são os problemas que ele vai te ajudar a evitar? Se ele já fez obras parecidas? Se ele já fez obras do mesmo tamanho? Um profissional bom não vai te esconder as dificuldades da obra, ele vai te ajudar a ver e antecipar. Quarto ponto, capacidade de trabalhar com outros profissionais. Esse profissional está te dizendo que não é necessário A, que não é necessário B, ou ele explica para você que algumas coisas são importantes que você também faça. Ele tem capacidade de se comunicar com as equipes, como que ele conversa com o pedreiro, como ele conversa com o arquiteto, a forma que ele se comunica com você. Esses sinais são importantes para você saber se na hora de resolver problemas, você é que vai acabar se enrolando. E antes de fechar, eu vou te passar 3 perguntas para resolver a maior parte dos mal-entendidos e te ajudar a decidir quem é o profissional certo para você. Primeira pergunta: o que exatamente está incluso na proposta? E aqui é onde você pergunta se existem visitas ao local, quantas reuniões estão incluídas, quantas versões do projeto você pode pedir e quantas revisões de uma mesma versão antes desse projeto ter um aditivo de custo. Segundo, esse projeto serve só para aprovação ou ele também orienta a execução? E aqui você pode perguntar sobre o nível de detalhamento desses projetos. Se houverem dúvidas, se alguma das equipes durante a obra precisar de mais algum desenho, algum detalhe, ou precisar de uma visita de orientação técnica, isso está incluso ou não está incluso? Terceiro, quem faz a compatibilização? Ou seja, quem vai verificar se o projeto de arquitetura, de estrutura e de instalações está coerente, se não existem conflitos? Essas perguntas elas não são para complicar, elas servem para evitar que no terceiro mês da obra você descubra que você não contratou tudo o que precisava para a sua obra ser feita. Um projeto sempre deveria sair do escritório com as disciplinas de arquitetura, estrutura e instalações conversando entre si. Para mim isso não é luxo, isso é o mínimo. Para ter uma boa obra, você não precisa saber construir, mas você precisa saber escolher quem vai te orientar no processo. No próximo vídeo eu vou falar de mão de obra, porque um bom projeto, se não tiver uma mão de obra à altura, também não vai entregar o que você está pensando. Obrigado!